Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Estamos aqui para a gente gravar mais um vídeo, na graça de Deus. E meu nome é Fred, do canal Escola Teológica Católica. Eu sou catequista, teólogo. E vamos à nossa vinheta. Eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua dúvida, a sua pergunta, e nós vamos ter aí o maior prazer em te responder, para a gente poder tirar as nossas dúvidas sobre a nossa fé católica, ok? E qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje eu já vinha no meu coração querendo fazer esse vídeo, já tem um tempinho, desde que saiu esse documento aí do Vaticano, da Sagrada Congregação da Fé, onde o Papa deu, quando há um documento da Igreja, o Papa tem que autorizar e tem que assinar. E ele fez isso. E houve muitos questionamentos de pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja sobre esse documento que o Papa aprovou sobre Maria. A questão sobre dois pontos que o documento aborda é a palavra corredentora e a palavra medianeira. Então eu quero fazer um vídeo aí de pelo menos umas meia hora para a gente poder primeiro explicar esses dois títulos e o que realmente a Igreja ensina sobre o papel de Maria na história da salvação. Tá? Nós não podemos, gente, nem desprezar Maria, como fazem aqueles que não são católicos, mas também nós não podemos exaltar Maria com um papel que ela também não tem, que é o que acontece com alguns católicos. Então, antes de entrar em si, no tema, eu quero falar primeiro para os católicos e depois para aqueles que não são católicos. Porque eu vi muita gente falando sobre isso, católicos e não católicos. Então eu quero me dirigir primeiro aos católicos e depois àqueles que não são católicos. Tá? Veja, primeira coisa que eu quero dizer veja, isso não é um dogma de fé. Tá? O Papa não proclamou um dogma. Quando é um dogma de fé, o católico é obrigado a crer. Eu estou falando católico, não estou falando quem não é católico. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem católico aí questionando o Papa. Tá? Corredentora e medianeira não é dogma de fé. Então, veja, não é uma coisa que você é obrigado a crer. Tá? O que é um dogma sobre Maria? Isso você é obrigado a crer, se você é católico. São 4 dogmas marianos. Primeiro dogma mariano, qual é? Maternidade divina, ou seja, Maria é mãe de Deus, porque Jesus Cristo é Deus. Nenhum católico pode duvidar disso. Foi proclamado num concílio da igreja. O Papa, junto com os bispos, proclamaram então Maria mãe de Deus. A gente reza na Ave Maria. Isso é dogma de fé. Segundo dogma de fé, virgindade perpétua. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Sempre virgem. Por isso que a gente fala sempre Virgem Maria.
Ok? Terceiro dogma, Imaculada Conceição, ou seja, ela não teve nem o pecado original e nem o pecado pessoal. Mas veja, mas como? Então ela não foi redimida por Cristo? Foi redimida por Cristo, mas diferente de nós. Todos foram redimidos por Cristo, mas Maria é diferente. A gente tem o pecado original, então a nossa redenção é pelo batismo. Maria não foi batizada, ela não precisou de batismo. Então, ela foi vacinada contra o pecado original para ela ser mãe de Jesus. Como é que Jesus, sendo santo, vai nascer no ventre de uma pecadora? Isso é impossível. Então, Deus a preservou do pecado. Ok? Quarto dogma, assunção ao céu, ou seja, ela depois que ela morreu, tá? Mas foi uma dormição. A morte dela foi uma dormição e ela foi para o céu de corpo e alma. A única criatura humana que está no céu de corpo e alma é Maria. Os santos estão no céu, com as almas, o corpo está na terra. Maria não, Maria está com seu corpo ressuscitado. Ah, mas isso não está na Bíblia. Não está na Bíblia. Quando a Bíblia foi escrita, Maria estava viva. Como é que ia falar da Assunção de Maria? E a Bíblia não foi escrita para falar de Maria. A Bíblia foi escrita para falar de Jesus. Mas o túmulo de Maria está lá vazio, assim como o túmulo de Jesus. É a maior prova. Você pode digitar na internet aí. E outra coisa, a Igreja Católica não se baseia só na Bíblia. Já expliquei isso. Nós católicos não somos protestantes. Nós respeitamos quem é protestante, quem quer continuar protestante. Amém, aleluia. Não vamos brigar. Mas nós católicos, nós não... se não tiver na Bíblia, eu não acredito. Não, tem muita coisa que não está na Bíblia. A Assunção de Maria não está na Bíblia. Como é que ia estar na Bíblia também se ela estava viva na época? A Bíblia foi escrita, ela estava viva, morando com São João lá em Éfeso. Tem a casa lá até hoje. Então, gente, nem tudo aquilo que Jesus fez está na Bíblia. Está lá em João 20, versículo 30. Está lá bem claro. Tem muita coisa que Jesus fez que não foi escrito. Então, nós católicos, nem tudo está na Bíblia. Tá? Então, a Bíblia é um componente da nossa fé. Entendeu? Mas não é só a nossa única regra de fé. Nós temos a Bíblia, nós temos a tradição e nós temos o magistério da igreja que interpreta a Bíblia para nós. O que Lutero não aceitava. Cada um interpreta do seu jeito e acontece essa loucura que nós estamos vendo aí hoje. Esse monte de igreja, esse monte de seita querendo interpretar a Bíblia, que não é fácil. Tá? Então, esses 4 dogmas a igreja proclamou como dogma de fé. Nenhum católico pode duvidar disso. Agora, corredentora, eu vou começar falando da corredentora. Tá? Eu vi muitos católicos aí contra o Papa. Entendeu? Gente, a igreja nunca disse que Maria é corredentora, nunca falou isso. Nunca foi um dogma de fé. Alguns santos realmente escreveram sobre isso, pregaram sobre isso. Mas isso não é um dogma de fé, isso não é uma verdade de fé. Acredita quem quiser. Agora, o Papa pediu para a gente não usar o termo corredentora. Por quê? Para não causar confusão. Porque as pessoas não vão entender. Tá? Eu vou explicar primeiro o que quer dizer corredentora. Vou explicar por que a gente não deve usar esse termo. E vou explicar o que a igreja ensina sobre esse papel de Maria, que alguns católicos acreditam, ok? Que Maria queria que o Papa proclamasse até um dogma, como Maria Corredentora, e o Papa não é o Papa Leão, não. João Paulo II já não quis proclamar o dogma. Está errado. Por quê? É isso que eu quero explicar para você entender. Tá? Então, por que não é correto esse título? Por quê? Veja, eu quero que você abra comigo a primeira carta de São Paulo a Timóteo. Abra comigo aí. Primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta de São Paulo a Timóteo,
capítulo 2, versículo 5. Tá? Abra sua Bíblia aí. Tá? Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porque há um só mediador, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Presta atenção, tá? Agora, olha o que diz o versículo 6, tá? Por isso que você não pode ler só um versículo, você tem que ler o contexto. E aprenda isso que a igreja ensina. Você nunca deve ler só um versículo, você deve ler o contexto da passagem. Tá? Olha o que diz o versículo 6. Que se entregou como resgate por todos. Tá? Tal é o fato atestado em seu tempo. Só esses dois versículos. Depois, se você quiser, você pode ler todo o texto aí, o contexto. Tá? Eu só vou ficar nesses dois versículos para a gente ganhar tempo. Então, veja, por isso a igreja não proclamou como dogma de fé Maria como corredentora. Por quê? Porque ela não participa, ela não, vamos dizer assim, pode ser considerada como redentora. Por quê? O único redentor é Cristo. Por isso que a gente fala Cristo Redentor. Inclusive está lá no Rio de Janeiro, não é? Aqui em Itaperuna tem uma estátua lá do Cristo Redentor. O que é o Redentor? Aquele que nos remiu na cruz, que nos resgatou na cruz. É só Jesus. Maria não pode fazer este papel. Por quê? Porque só Jesus é o mediador, a ponte, o pontífice. O que é o mediador? É a ponte que liga Deus ao ser humano, o ser humano a Deus. Ok? Para você atravessar de um lugar para outro, de um rio para o outro, você precisa da ponte. Então, Cristo é a ponte. Por quê? Porque ele liga o homem a Deus. Tá? É o que a igreja chama de mistério da redenção. Entendeu? Então, só Cristo pode ser o redentor, o mediador, a ponte, o pontífice. Tá? Porque ele é ao mesmo tempo Deus e ele é ao mesmo tempo homem. Ele tem as duas naturezas. Maria, ela é humana, mas ela não é deusa, ela não é divina. Ela é mãe de Deus, é diferente. Mas ela não pode ser redentora, tá? Não. Só Cristo pode ser o redentor. Então, para não dar confusão das pessoas acharem que Maria é redentora junto com Cristo, o Papa pediu para a gente não usar. Agora, o que o Papa, por exemplo, João Paulo II disse? O Papa Bento XVI também disse. Todos os papas já disseram. Os santos já disseram. Tá? Por que alguns santos colocavam Maria como corredentora? Não quer dizer, quando os santos falavam que ela era corredentora, não quer dizer que ela é salvadora, que ela é a ponte, nada disso. É o que o Papa João Paulo II explicou. Para nos salvar, quem nos salvou foi Cristo, claro. Mas ele precisou de Maria. Então, ela cooperou com Jesus na obra da redenção. Nesse sentido, é que os santos diziam que Maria é corredentora. Não é que ela é salvadora, que ela é a ponte, nada disso. Maria atravessa a ponte que é Cristo, mas ela não é a ponte. Ela não pode ser a ponte. Ninguém pode ser a ponte. Nem Maria, nem os anjos, nem os santos, ninguém. Então, o que o Papa diz? O que o Papa diz? Todos os papas dizem que ela é a que mais contribuiu na obra da redenção.
Entendeu? Então, é por quê? Porque Jesus não precisava de ter mãe. Não precisava. Ele quis precisar de Maria. Tanto que ela fala, eu não sei como que vai acontecer isso, que eu não conheço o homem. Mas aí Deus, o Espírito Santo descerá de ti e você vai ter um filho, e o seu filho vai salvar o mundo. E ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, Deus precisou de Maria para a redenção. Ele não precisava, mas ele quis precisar dela. Então é nesse sentido que os santos diziam que ela era corredentora. Mas só que hoje o Papa não quer mais usar esse título. Então o Papa colocou no documento que não quer que a igreja use esse título, para não dar confusão das pessoas acharem que Maria é redentora junto com Jesus. Ela não é. Entendeu? Então, gente, entenda isso pelo amor de Deus. Tá? Então, nós não podemos colocar Maria num patamar que ela não tem. O nosso único redentor é Cristo. Ok? Só Ele. Ok? Mas isso não quer dizer que então nós vamos largar Maria de lado? Não, pelo contrário. Aí vem a outra parte que eu queria comentar. Eu vi gente falando, então quer dizer que a Igreja Católica agora está virando protestante. Não quer mais saber de Maria, não é? Não vai falar mais de Maria. Nós não podemos mais pedir, né, a intercessão dela, não é? Não podemos mais rezar o terço. Nada disso, gente. Continua a mesma coisa. A nossa devoção a Maria não mudou em nada. Eu vi gente preocupado. Então quer dizer que agora nós não podemos mais fazer nada, né? Não podemos ter imagem de Nossa Senhora em casa, não podemos ir mais em Aparecida do Norte. Nada disso. O Papa não disse nada disso. Tá? Nada. Jesus é o centro da nossa fé, continua sendo o nosso único Salvador. Mas nós continuamos amando Maria, não mudou nada. A igreja só não quer, o Papa só não quer que use esse termo corredentora, para não causar confusão e atrito. Entenderam? Somente isso, gente. Tá? Nada mais do que isso. Agora vem o outro lado. Agora vamos falar sobre a questão da medianeira. Então nós não podemos dizer que Maria é medianeira? Claro que podemos. O nosso catecismo, eu quero dizer aqui, tem 2 parágrafos no catecismo que fala que Maria é medianeira. Você pode depois ler aí no seu catecismo. Tá? O parágrafo 970 fala da mediação de Maria. E o parágrafo 975 também fala de Maria. Eu quero ler com você esses 2 parágrafos do nosso catecismo e a gente vai conversando. Vamos lá. O parágrafo 970 do nosso catecismo diz assim: a missão materna de Maria, então Maria é nossa mãe, Jesus nos deu ao pé da cruz. Eis aí a tua mãe. Falou para João, eis aí o teu filho. A missão materna de Maria em favor dos homens, de modo algum obscureceu, nem diminuiu a mediação única de Cristo. Olha aí, vou explicar, vou ler, depois eu explico. Pelo contrário, até ostenta sua potência, pois todo salutar influxo da bem-aventurada Virgem, tá vendo? Aí é dogma de fé. Virgem, tá vendo? Deriva dos superabundantes méritos de Cristo. Então Maria foi redimida por Cristo, só que diferente de nós, que eu já expliquei. Na sua mediação, dela depende inteiramente e dela afere toda a sua força. Então a mediação de Maria é através
através de Cristo, não fora de Cristo. Não é uma mediação paralela, ela é subordinada. Maria, ela não é a ponte, ela atravessa a ponte que é Cristo. Ela não substitui Cristo, não. Tá? Ela simplesmente coopera com Cristo. Ok? Continuando aí. Com efeito, presta atenção, parágrafo 970 do Catecismo. Nenhuma criatura, então Maria é criatura, Jesus é Deus. Jesus é homem, mas é Deus. Maria é criatura. Então, esse povo aí que fala que Maria é deusa, para nós católicos, Maria não é deusa, está no Catecismo. Maria é uma criatura, é mãe de Deus, mas não é deusa. Ela não faz parte da Santíssima Trindade. Só Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhuma criatura jamais pode ser colocada no mesmo plano que o Verbo encarnado. Quem é o Verbo encarnado? É Cristo. Mas aonde ele se encarnou? No ventre de Maria. Então ela não é uma mulher qualquer. Entendeu? O papel de Maria é ela que nos deu Jesus. Então, nós também devemos ir a Jesus por Maria. É o que os santos dizem. Tá? O Verbo encarnado e redentor. Olha aí, tá vendo, gente? Então, nosso único redentor é Cristo. Maria não é redentora. Mas da mesma forma que o sacerdócio de Cristo é participado de vários modos, seja pelos ministros, seja pelo povo fiel, e da mesma forma que a indivisa bondade de Deus é realmente difundida nas criaturas, de modos diversos, assim também a única mediação do Redentor não exclui, senão que antes suscita nas criaturas uma variada cooperação que participa de uma única fonte. O que o catecismo está dizendo, gente? O fato de Jesus ser o único Salvador, Redentor, e ser o mediador, a ponte, não exclui outras mediações de Maria, dos anjos, dos santos e até a nossa. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Cremos, parágrafo 975, só para a gente encerrar, só para a gente terminar aqui. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, estou falando de Maria. Então, olha, a igreja se refere a Maria como Santíssima. Abaixo de Deus é a pessoa mais santa, porque é mãe de Deus. Tá? Nova Eva. Então, Maria é a nova Eva, assim como Jesus é o novo Adão. Ave, de trás para frente, quer dizer Eva. Entendeu? Diz lá no Gênesis que Eva era a mãe dos viventes, mas ela perdeu isso. Então, quem é a nossa mãe agora? Não é mais Eva, agora é a Virgem Maria, Nossa Senhora, por isso que nos deu. João ali representa eu e você. Eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Então, Maria agora é a nova Eva, mãe da igreja. Por que ela é mãe da igreja? Porque ela é mãe de Cristo. Cristo não é a cabeça da igreja, diz São Paulo? A igreja é o corpo de Cristo e nós somos membros do corpo pelo batismo. Então, se você é irmão de Cristo, porque o único filho de Deus é Jesus. Pelo batismo, nós somos filhos adotivos. Se nós somos filhos adotivos, irmãos de Cristo, Nossa Senhora é nossa mãe. Se você não quer, azar o seu. É a nossa. Para nós católicos, ela é a nossa mãe. Olha só, presta atenção. Continua no céu, estou falando de Maria, sua função materna em relação aos membros de Cristo. Quem são os membros de Cristo? É a igreja, somos nós. Então, meu irmão, minha irmã, você querendo ou não querendo, Maria intercede por nós. Aí agora vem a outra parte, a questão da mediação. Que aí agora pessoas de outras religiões começam a questionar. Como eu fui questionado até por uma pessoa
de uma outra religião, eu estava dentro de um ônibus, indo para minha casa, e um irmão protestante me abordou, assim, mais ou menos assim. Tá? Eu vou contar porque foi verídico. Eu não sou um mentiroso. Deus sabe que eu não estou mentindo. Tá? Um irmão protestante me abordou no ônibus dizendo: é verdade, né, que o Papa falou que proibiu de vocês católicos pedirem a Maria, né, porque nós, protestantes, nós pedimos para Jesus. Não é? É verdade que o Papa proibiu vocês de pedir para Maria, porque o único caminho para chegar ao Pai é Jesus. Entendeu? Aí eu expliquei para ele. Pena que eu não tive mais tempo, porque eu já tinha que chegar rápido na minha casa. Eu não tive tempo de explicar melhor como eu queria, mas a única coisa que eu pude falar. Duas coisas, né, que o Papa, a questão da corredentora, realmente ele pediu para não usar. Maria não é redentora, é Cristo. Tá correto. Mas o Papa não falou que nós não podemos pedir mais a intercessão de Maria. Claro que não, o Papa não disse isso em nenhum momento. Entendeu? Jamais o Papa disse isso. Não, ele não falou isso. Gente, se Maria não é medianeira, nós temos que tirar da Bíblia João capítulo 2. Eu não vou ler agora, porque eu não quero me alongar, mas todo mundo conhece o texto. João capítulo 2. Se a gente não acredita que Maria possa interceder por nós, nós temos que tirar João 2 da Bíblia. E tem na Bíblia católica e protestante. Quem não acredita na mediação de Maria não devia ler João 2, devia rasgar essa parte. Ou tirar da sua Bíblia. Risca João 2. Porque ali, gente, o papel de intercessão de Maria ali é muito claro. Muito claro. Quem que fez o milagre? Transformar água em vinho. Foi Jesus. Mas quem pediu? Quem foi que pediu? Ué. Então vamos rasgar. Tem que rasgar essa parte. Se Maria não é intercessora, rasga João 2. Claro, gente, que os santos chamam Maria de onipotência suplicante. O que é isso? Tudo aquilo que ela pede para Jesus, ela consegue. Ela não faz o milagre. Claro que não, mas ela pede. Então, a mediação de Maria é o quê? É pedir a Jesus para que ele faça o milagre. Maria não faz o milagre, mas ela pede. Agora, o poder de intercessão de Maria é muito forte. Você acha que Jesus vai negar alguma coisa para a mãe dele? Lucas 2,51. Jesus era submisso a Maria e a José. Está lá. Lucas 2,51. Lucas 2,19. Se Jesus aqui em terra, na terra, ele era submisso, obediente a Maria e a José, agora no céu ele não vai mais obedecer Maria e José? Obedecer? Não estou falando assim, em termos de intercessão. O que eles pedirem ele não vai atender? O pai e a mãe dele? Gente, isso é um absurdo. Isso é uma coisa, isso é lógica. Gente, nós temos que parar, nós temos que pensar um pouco. Pena que não deu tempo de eu desdobrar mais isso com ele. Mas eu ia falar isso para ele. Então tira da sua Bíblia João 2. Gente, Jesus é o único caminho de salvação. Eu li lá. Nosso único mediador de resgate, de redenção. Agora, Jesus não é o único intercessor. Maria pode interceder por nós, os anjos podem interceder por nós, os santos podem interceder por nós, eu e você podemos interceder uns pelos outros. São Paulo diz isso, orai uns pelos outros. Você não reza pelo seu filho, pelo seu... Por que não pede direto então para Jesus? Gente, o pastor da igreja protestante, eu já vi na televisão, pastor, reza por mim. Por que não pede então direto para Jesus? Por que o pastor está intercedendo? Rezar é você interceder, pedir pelo outro.
Se o pastor está intercedendo, se o padre está intercedendo, se eu estou intercedendo, Maria, que está diante de Deus, não pode interceder? Pode muito mais. Qual é o quarto mandamento da lei de Deus? Honrar pai e mãe. Jesus, então, não honrou Maria e José? Nem aqui em vida e nem lá no céu? Então Jesus pecou. E a Bíblia fala que Jesus não cometeu pecado. Olha o absurdo. Então, gente, entenda as coisas. Agora, agora eu vou falar para aqueles que não são católicos. Gente, vocês vão perder tempo e ficar falando. Mas por quê? Porque a igreja dá ibope. Gente, o que eu vi de gente falando sobre isso, milhões, milhares, o mundo todo em pavorosa. Eu vi isso nas redes católicas e aquelas redes que não são católicas. Gente de todas as religiões dando opinião. Eu não sei para quê. Para que você vai dar opinião na religião do outro? Uma coisa que você não entende. Se nem os católicos não entendem direito, você que é de outra religião vai entender. Eu vi canais protestantes falando, eu vi canais espíritas falando, pessoas de outras religiões dando palpite. Se nem os católicos não sabem direito a doutrina, você que é de outra religião vai saber a doutrina católica e fica falando um monte de besteira. Que o Papa vai fazer isso, que o Papa vai mudar isso. O Papa não vai mudar nada. O Papa não vai mudar nada. Ele continua, nós continuamos pedindo a intercessão de Maria, rezando o nosso terço, a nossa Ave Maria. Claro, gente. Não mudou em nada. A única coisa que o Papa pediu é para não usar o termo corredentora, para não criar confusão, e para a gente entender que o nosso único Salvador é Cristo. Tá? O papel de Maria é apontar para Cristo. É isso que o Papa está dizendo. Tá? A nossa devoção mariana, ela não para em Maria. Ela não pode parar em Maria. Tá? Então, Maria nos aponta para Jesus. É o que ela fez lá nas bodas de Canaã. Fazei tudo o que ele vos disser. Olha aí o que ela está falando. Então, quem vai fazer o milagre de transformar a água em vinho na sua vida é Jesus. Maria vai pedir por você. Então, você pode chegar a Maria. Então, você pede à mãe, que quem vai te atender é o filho. Então, é isso que nós... Gente, isso aí a igreja faz desde o primeiro... É outra coisa que eu ia falar para esse irmão protestante. Você acha, gente, que a igreja vai mudar uma doutrina de 2000 anos? Desde o primeiro século a igreja acredita na intercessão de Maria. Como é que eu sei disso? No nosso catecismo tem lá uma imagem de Nossa Senhora do século II. Do primeiro século. Lá das catacumbas de Roma, os cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano, o que eles faziam? Pediam a intercessão de Nossa Senhora. Rezavam para Nossa Senhora: em vossas mãos nos refugiamos, Virgem poderosa e bendita, não desprezeis as nossas súplicas. E essa oração é do século II, foi encontrada lá nas catacumbas de Roma, no século II. Essas pessoas acham que a nossa doutrina tem 20 anos, 30 anos. Não, gente, tem 2000 anos. Todos os papas foram devotos de Maria. Todos os santos foram devotos de Maria. Todos. Eu já falei aqui do Papa João Paulo II, que perdeu a mãe dele novinho. E ele falou: totus tu, Maria, sou todo teu, Maria. Por quê? Porque ele não teve mãe. Então, todos os papas se apegam com Maria, com Nossa Senhora como mãe. Agora, quem não quer saber de Maria como mãe, gente, tudo bem. Não vamos entrar em atrito por causa disso. Mas nós, católicos, nós jamais vamos ofender ou falar mal de Nossa Senhora. Jamais. Agora, não vamos dar também um papel onde ela não tem. Então, tudo, gente, tem que ser explicado. Ela não é redentora. Tá? Então, ela, claro, não pode jamais ser redentora. Ela não é corredentora. Agora, ela é medianeira, desde que se entenda que a mediação de Maria é através de Cristo. E não substituta, e não paralela a Cristo.
Tanto que toda oração que a gente reza, até para Maria, como é que termina? Por Cristo Senhor nosso. Amém. Todas as orações. É na missa, qualquer oração que os católicos fazem, como é que termina? Por Cristo Senhor nosso. Se não tiver o aval de Cristo, nenhuma oração tem eficácia. Nenhuma intercessão vale. Agora, você pode interceder pelas pessoas. Eu posso interceder. Gente, quantas vezes as pessoas pedem oração para mim? Sinceramente, eu fico às vezes até com vergonha, porque eu sou um homem tão pecador, mas eu estou cansado de receber pessoas mandando mensagem para mim. Reza por mim, que eu estou precisando. Eu, um miserável, estou falando de mim. Se eu, que sou o maior miserável que tem, posso rezar pelas pessoas, posso interceder pelas pessoas, imagine Maria, o que ela não pode? Isso até os protestantes fazem, gente. No dia que um protestante não pedir uma oração para o pastor dele, aí eu vou aceitar que eles falam para a gente não pedir para Maria. Todos eles pedem para o pastor rezar por eles. O pastor está sendo intercessor. Por que não pede então direto para Jesus? Se você que é protestante critica os católicos porque está pedindo a intercessão de Maria, pare de pedir para o pastor orar por você. Reze você direto com Deus. Para que você vai na igreja e pede o pastor para orar por você? Reza em casa e você mesmo vai direto para Jesus. Para que você pede o pastor? Para quê? Entendeu a incoerência das pessoas? Isso é incoerência. Agora, claro que o único caminho de salvação é Cristo, lógico. E nem Maria, gente, quer ocupar o lugar de Jesus. Se tem católico, realmente tem católico que, infelizmente. Mas vocês se ajoelham diante da imagem de Maria, vocês levam flores para Maria. A igreja já está cansada de explicar isso. Tá? A igreja já cansou de explicar isso. Primeiro que a Bíblia não é contra imagem, a Bíblia é contra imagem de ídolo. Ali é só uma representação de Maria. Maria não está na imagem, Maria está no céu. Ali é só uma representação. Mas então por que vocês se ajoelham diante daquela imagem? Não é para adorar um pedaço de gesso. Ninguém pode fazer isso. É para rezar com Maria. Não é para Maria, é com Maria. Eu já expliquei aqui, tem um santo que diz, esqueci o nome dele agora, que quando a gente se ajoelha aqui na terra, Nossa Senhora se ajoelha lá no céu para quê? Para adorar a Deus também, junto com a gente. Entendeu? Então eu não estou me ajoelhando para adorar um pedaço de gesso. Não, ninguém pode fazer isso. Aquela imagem ali não tem poder nenhum, claro, é um sacramental. Tá? Se Deus quiser usar aquela imagem para fazer um milagre, pode. Mas estou dizendo assim, vamos dizer, Maria não está naquela imagem, isso é só uma representação. Agora, por que nós colocamos uma flor para Maria? É um gesto simbólico, gente. Isso é uma simbologia. Tá? Porque como a gente não tem ainda Maria fisicamente, como a gente ama Nossa Senhora, então a gente dá uma flor para ela. Simbolicamente, a gente não dá uma flor para ela, a gente coloca uma flor ali representando Maria. Porque a gente ainda não está diante dela no céu. Você não gosta de entregar uma flor para sua mãe? Você não entrega isso como filho. O meu sobrinho de 3 aninhos, ele traz uma flor aqui para a mãe dele, para minha mãe, quando a minha mãe era viva. Então a gente, simbolicamente, a gente leva uma flor para Nossa Senhora. É um gesto de carinho, de amor. Porque nós amamos Maria como mãe. Eu não tenho mais mãe, gente. Eu perdi a minha mãe tem pouco tempo. Então eu sei o que é perder uma mãe. Então agora eu me apeguei muito mais com Maria, muito mais com Nossa Senhora. Eu entendo, por exemplo, o Papa João Paulo II. Hoje eu entendo o Papa João Paulo II. Quando ele tomou um tiro, né, na praça, lá no dia do meu aniversário. Não foi no dia do meu aniversário, no ano que eu nasci. 13 de maio de 1981. O que o Papa fez? Pegou a bala da coroa de Nossa Senhora e levou lá em Nossa Senhora de Fátima. Botou a bala lá na coroa de Nossa Senhora. Porque ele perdeu a mãe dele muito cedo, então ele adotou Maria como mãe. Hoje eu sei o que é isso, que eu perdi minha mãe tem pouco tempo, eu sinto uma saudade dela imensa.
Como eu não tenho a minha mãe mais da terra, eu hoje me apeguei muito mais com Nossa Senhora. Eu já era devoto de Nossa Senhora, agora eu estou sendo muito mais devoto. Por quê? Porque eu perdi minha mãe da terra, mas eu tenho a mãe do céu. Então agora eu estou rezando muito mais o terço, todo dia. Sei, pode continuar, deve continuar rezando o seu terço. Eu já fiz esse desafio aqui para você. Eu duvido aquele que reza o terço em família que vai ter um desespero na sua casa. Duvido. Não vai ter dificuldade, vai ter. Mas eu duvido se você rezar o terço todo dia em família na sua casa, se você vai ter um desespero na sua casa. Eu tenho dificuldade na minha família. Claro que eu tenho. Tenho dificuldades financeiras, tem vezes que a gente está passando por outras dificuldades, mas desespero na minha casa eu nunca vi. Nem quando a minha mãe morreu. Choramos, né? Muita saudade, muita falta, mas desespero nunca. Por quê? Porque nós estamos ali rezando. Todo dia, 6 horas, eu estou ali rezando o terço. Então, gente, vamos entender as coisas para a gente poder não ficar falando aí o que não é. Ok? Agora, gente, outra coisa que eu quero encerrar falando sobre isso. Você que é católico, pessoas de outras religiões, nem vou dizer. Isso aí já estou acostumado agora. Gente, católicos falando mal do Papa, cuidado, gente. O Papa é o vigário de Cristo. Eu já falei sobre isso. Se você não puder falar bem do Papa, não fale nada. Ele é ungido de Deus. Olha lá o rei Saul. Davi teve a oportunidade de matar o rei Saul e não matou. E ele falou, eu jamais vou machucar, vou matar o ungido de Deus. Então, mesma coisa eu vou dizer para você que é católico. Não fique defamando o Papa nas redes sociais. Eu vi muitos católicos ofendendo o Papa. Por causa aí, porque o Papa queria que o Papa proclamasse o dogma de Maria corredentora. Não. O Papa não vai fazer isso. Nenhum Papa fez isso e não vai fazer. Tá? Ela não é corredentora. O nosso único redentor é Cristo. Tá? Ela é o quê? A nossa intercessora, desde que você entenda que ela pede a Jesus, igual lá, lê João 2, você vai entender tudo que eu estou dizendo aqui, tudo que eu estou explicando. Tá? Essa é a verdadeira devoção a Maria. Peça a ela para que ela peça para Jesus. Aí sim, você vai ver as maravilhas que realmente Jesus vai fazer na sua vida pela intercessão de Maria. Aí você vai ver realmente. É só você ir lá em Aparecida, você vai ver. Você que é aqui do Brasil. Outra coisa, eu vi há pouco tempo aí agora uma louca chutando a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Chutando, pisando, chacoalhando, fazendo chacota com a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Está aí nas redes sociais para todo mundo ver. Uma louca aí, uma mulher. De Deus não se zomba. O que o homem plantar, ele vai colher. Maria, mãe de Deus. Se você não acredita na intercessão de Nossa Senhora, pelo menos respeite. Respeite os católicos, respeite aqueles que acreditam. Depois, vai chorar na cama, que é lugar quente. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.